O ser humano, por sua ignorância geral, e isso inclui ignorância em história, é um ser desgraçadamente condenado a repetir os erros do passado. É bastante provável que a maioria esmagadora das pessoas em nosso país nunca tenha ouvido falar em Pol Pot, um marxista-leninista, estudante de Mao e secretário-geral do Partido Comunista de Kampuchea entre 1963 a 1981. Ele transformou o Camboja em uma ditadura de partido único, pois sonhava em converter seu país em uma sociedade socialista agrária que, ele acreditava, evoluiria para uma sociedade comunista. Para atingir esse objetivo, milhões de cidadãos foram forçados a trabalhar no campo. Elementos que ele considerava ruins, entre aspas, como intelectuais, funcionários do governo, religiosos, naquele caso os budistas, comerciantes, etnias desfavorecidas, foram todos dizimados até a morte em fazendas coletivas rurais ou executados sumariamente e sem rodeios. Entre 1975 e 1979, estima-se que entre 1,5 a 2 milhões de pessoas, quase um quarto da população, perderam a vida no Camboja. O Khmer Vermelho fez Maximilien Robespierre e o Comitê de Segurança Pública durante a Revolução Francesa parecerem crianças brincando no parque, a título de comparação em relação às vítimas de Pol Pot. Pol Pot e o Khmer Vermelho chamaram sua campanha de terror empreendida contra a civilização como Ano Zero, pois levava em conta a ideia de que cultura, patrimônio, religião e história deviam ser completamente destruídos para dar lugar a uma vanguarda com a mente lavada e pronta a receber uma nova história em suas cabeças, a fim de, sem questionarem, implementarem a cultura revolucionária. Na China e na União Soviética, revoluções culturais semelhantes também resultaram na morte, desta vez de cerca de 100 milhões de pessoas. Lenin escreveu, abre aspas, "Quando chegar a hora de enforcar os capitalistas, eles competirão entre si pelo contrato da corda." Fecha aspas. Com a derrubada das estátuas nos Estados Unidos, vemos uma tentativa de implantar o Ano Zero, no desmantelamento da história e cultura norte-americana. Derrubar estátuas de generais confederados e ex-presidentes é apenas um começo. Estes marxistas estão mais sintonizados com a filosofia de Herbert Marcuse do que com Lenin ou Trotsky. Marcuse descartou a ideia de liberdade individual protegida pela lei em favor de uma sociedade marxista que favorecia grupos que ele dizia oprimidos às custas de todos os outros. Marcuse escreveu que a nova sociedade exigiria a retirada da tolerância da liberdade de fala e da assembleia de grupos e movimentos. Marcuse chegou a justificar a violência, dizendo, abre aspas, "Existe um direito natural de resistência para que as minorias oprimidas usem meios extralegais se os legais tiverem se mostrado inadequados." Fecha aspas. A revolução marxista nos Estados Unidos é controlada e dirigida pela elite dominante por meios de fundações, grupos de reflexão progressistas, liberais ricos e CEOs corporativos que você pensaria serem defensores do capitalismo. O sucesso dependerá da ajuda de políticos oportunistas que acreditam que levantar o punho cerrado e repetir os slogans revolucionários os elegerão ou reelegerão, perpetuando assim um sistema de guerra sem fim por trás de uma fachada de democracia falsa que agora está caindo aos pedaços. Gary Allen escreveu em 1971, abre aspas, "Se alguém entende que o socialismo não é um programa de compartilhar a riqueza, mas é, na realidade, um método para consolidar e controlar a riqueza, então o aparente paradoxo de homens super ricos promovendo o socialismo não se torna paradoxo. Em vez disso, torna-se a lógica, até a ferramenta perfeita dos megalomaníacos psicopatas em busca de poder e controle. O comunismo, ou mais precisamente o socialismo,
não é um movimento das massas oprimidas, mas da elite econômica. Fecha aspas. Sim, pois se você impede os demais de competirem com você, destruindo a concorrência do capitalismo, você empurra a escada pela qual subiu e permanece lá de cima, olhando a todos na miséria absoluta. Por isto, destruir toda a economia concorrente é o maior roubo da história, coisa que vemos ocorrendo claramente nos dias atuais. A elite dominante, a classe financeira que lucrou tanto, não permitirá que marxistas e nihilistas de capuz preto cheguem até eles. Como no filme O Poço, a justiça social só é feita de alguns andares para baixo. Mas os andares de cima, que controlam a revolução, nunca serão atingidos. Após o fim disto tudo, se obtiverem vitória, uma redistribuição de migalhas será lançada para aplacar as massas que agora enfrentam uma grande depressão. E veremos então um prego final no caixão de uma classe média desgastada, idiotizada e ignorante ao ponto de cavar a própria cova. Não esqueça de se inscrever no canal e de visitar o empóriodoperegrino.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.